Fala, minha gente, eu sou o professor Roberto Lhamas, eu sou professor de História, assim como o professor de vocês, da turma A, da turma B, do 8º ano. Eu sou professor de História do 8º C. O professor Jefferson é de História aí do 8º A, do 8º B. Pessoal, nós vamos fazer, diante da gente começar a nossa aula, nós vamos fazer uma espécie de revezamento na história. Como assim? Uma aula o Jefferson ministra, na outra aula eu entro com vocês. Então a gente vai fazer esse revezamento de conteúdo, beleza? Então como é que vai funcionar? Não esqueça, essa primeira aula sou eu, na próxima aula é o Jefferson, depois da terceira sou eu, e assim sucessivamente. Mas desde já eu quero deixar claro para vocês o seguinte: podem tirar as dúvidas de vocês tanto comigo quanto com eles, independente da parte do conteúdo que cada um falou para vocês, tá? Então, se quiserem tirar alguma dúvida sobre questões, sobre o assunto, podem tirar tanto com ele quanto comigo, não tem problema nenhum, tá bom? Tudo isso para a gente tentar facilitar o aprendizado de vocês, beleza? Pessoal, nosso primeiro assunto, nós vamos falar sobre Inconfidência Mineira. E para a gente falar da Inconfidência Mineira, que é um assunto importantíssimo para a história do Brasil, nós vamos falar antes das ideias que influenciaram esse movimento acontecer. Primeiro de tudo, pessoal, falar da Inconfidência Mineira é falar de algumas ideias que ecoaram pelo Brasil no decorrer do século XVIII. Estou falando dos iluministas. Para quem não lembra, os iluministas é um conjunto de pensadores como Voltaire, Diderot de Alembert, Rousseau, Montesquieu. Esses pensadores são considerados iluministas porque criaram teorias que mudaram a forma de se pensar. Criaram teorias que acabaram mudando uma maneira de se entender a sociedade. Daí o porquê, pessoal, nós estamos falando de um conjunto de pensadores que vigorou lá no final do século XVII e século XVIII e que vai escrever teorias que vai mudar a forma de se enxergar a sociedade. Voltaire vai discutir com a Igreja Católica algumas imposições de ideias. Montesquieu vai criar 3 poderes que vai ser a base até hoje do Brasil, que vai ser executivo, legislativo e judiciário. São pensadores que vão influenciar muito a maneira de se pensar e de se entender a sociedade. Agora, o que é que isso tem a ver aqui com o Brasil? Pessoal, a Inconfidência Mineira aconteceu graças a essas ideias iluministas que foram trazidas, que vieram trazidas para cá, para o Brasil. Agora, quem trouxe essas ideias para cá? Preste atenção. Aqui no Brasil, durante o século XVIII, não existia universidade, tá? Então, os cursos superiores, como medicina, direito, tinha que ser feito na Europa. Medicina na França, direito em Portugal, por exemplo. Então, os filhos da elite, como queriam fazer uma universidade, iam para a Europa e lá entravam em contato com essas ideias. Quando voltavam para cá, voltavam com uma outra visão. Aí encontravam um Brasil escravo, um Brasil tradicional, um Brasil com ideologias altamente conservadoras, e começava a disseminar, ou seja, a expor essa nova ideia iluminista por dentro do território brasileiro, influenciando camadas populares a se revoltar contra essa imagem do Brasil que ainda se tinha. Então os iluministas, eles não vieram para o Brasil, não existiu isso. Mas as ideias deles vieram para o Brasil através da elite. E que ideias eram essas? O que é que eles defendiam? Preste atenção nas principais características do iluminismo. Era um conjunto de ideias burguesas contra o antigo regime. Qual era o antigo regime? Aquele dos reis. O absolutismo lá da Europa, que o rei mandava em tudo, dominava e tal, e passava a impor o seu poder. Os iluministas eram contra. Queriam um governo descentralizado. O que é isso? Em vez de você ter todo o poder concentrado nas mãos de uma pessoa,
você tem o poder sendo dividido para pessoas essenciais ao governo, governantes, assim como nós temos hoje. Você não tem o prefeito, o governador, deputados, você não tem o presidente. O poder não é concentrado nas mãos do presidente, ele é distribuído. Era isso que pregavam os iluministas. Eles eram contra a Igreja Católica. Por que eram contra a Igreja? Porque desde a época da Idade Média, que a Igreja Católica vinha punindo, vinha pregando uma ideia, e as pessoas eram obrigadas a seguir, senão eram perseguidas, julgadas e punidas, poderiam ser até queimadas na fogueira. Por isso que eles eram contra. Essa intolerância religiosa, a ideia de você não poder exercer ou seguir a religião que quiser, eles eram contra. Eles eram a favor da razão. Qual é a diferença? Religião e razão. Religião mexe com a tua emoção, razão mexe com o teu pensamento. Então a razão, ela mexe com a tua forma de pensar. Ela mexe com a maneira que você analisa as coisas. Não leve em consideração o emocional. Por isso que eles batiam tanto de frente com a Igreja Católica, pessoal. Porque a igreja pegava pela tua emoção. Temer a Deus, olha, você é pecador. Então, te pegava pelo medo, pelo sentimento. Já os iluministas, não. Eles pregam a razão, o pensamento crítico. Você saber entender o que está acontecendo. Era essa a importância que eles passavam a pregar, a exercer, né, a publicar, digamos assim, como base das suas ideias. Ideologias, que eu tanto falo para vocês, são ideias, conjunto de ideias, ok? Eles eram contra a interferência do Estado na economia. Professor, que interferência era essa? O rei, ele mandava em tudo. Era o poder absoluto. Ele mandava na sociedade, nas leis, no julgamento e no comércio. Na visão dos iluministas, os comerciantes, que eram burgueses, deveriam ter o livre-arbítrio, ou seja, liberdade para comercializar com quem quiser e colocar valores que quiser na sua mercadoria. Era isso que era pregado, que é o que nós temos hoje, né? E eles ainda pregavam a igualdade de todos. Então você observa que são ideias que muitas delas estão presentes hoje, como igualdade, liberdade de expressão. Existe um iluminista chamado Voltaire, que ele pega e diz o seguinte: eu posso até não concordar com as tuas ideias, mas eu irei defender o direito de dizê-las até a morte. Quer dizer, eu posso até não concordar com o teu pensamento, mas eu vou defender o teu direito de se expressar. Liberdade de expressão. Então você observa que são ideologias muito fortes até hoje que a gente tem. Daí o porquê foi muito influenciadora dos movimentos que vão acontecer aqui no Brasil. Como, por exemplo, a Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira, galera, aconteceu em Minas Gerais, 1789. Durante esse período, o ouro, que era a principal economia da época, durante todo o século XVIII, se encontrava escasso. O que é escasso? Já estava desaparecendo. Só que a coroa portuguesa, que era a nossa dona na época, estava acostumado a retirar o ouro de uma forma bem abundante, né? A ganhar muito lucro com isso. Só que quando o ouro começou a se tornar escasso, a coroa portuguesa começou a cobrar, a impor impostos para sugar o que ainda tinha de lucro de Minas Gerais. Criou uma espécie de lei, de imposto, chamado de derrama. E o que é a derrama? A derrama, pessoal, preste atenção, é a cobrança de todos os impostos de uma só vez. Como assim, professor? É a cobrança de todos os impostos atrasados de uma só vez. Por que as pessoas atrasavam impostos? Quando o ouro começou a se tornar escasso, os donos de Minas não tinham mais tanto ouro para pagar tanto imposto assim. Então eles começaram a atrasar os impostos. E a coroa portuguesa não queria que isso atrasasse. E aí passou a implantar a derrama. A derrama, galera,
era a pior coisa para os donos de minas. Muitos donos de minas faliram, fecharam as portas, perderam tudo, porque a derrama cobrava de uma só vez o pagamento em uma única parcela de todos os impostos atrasados. Ah, professor, mas não tem ouro. Vai pagar com o quê? Com propriedade. Ah, mas não tem com casa. Não tem com escravos. Ou seja, o dono de mina perdia tudo. Por isso que a derrama ela era tão odiada pela elite de Minas Gerais. Por isso que estourou a Inconfidência Mineira. Quando, na época, o rei de Portugal sinalizou que ele ia proclamar a derrama mais uma vez, no ano de 1789, um conjunto de pessoas da elite se reuniram e tramaram uma revolta. O que foi que eles fizeram? Se reuniram de uma forma clandestina, todos da elite. Elite. O único mais comum que você tinha era o Tiradentes. Ok? Que era um dono de uma fazenda, mas não era dono de minas, então isso não queria dizer que ele era rico. Ele era dono de uma fazenda e tirava o dente. Tinha essa arte de tirar dente. Um dentista, por isso que o nome é Tiradentes, popularmente conhecido. Mas o nome dele é José Joaquim da Silva Xavier. Pessoal, se reuniram donos de minas e mais o José Joaquim da Silva Xavier, o Tiradentes, e tramaram uma revolta. O que foi que eles fizeram? Um dia antes da derrama ser proclamada pelo rei, nós vamos nos revoltar, retirar o governante de Minas Gerais do poder e vamos assumir o poder. Era essa a ideia deles. E acabar com a derrama. Quando nós assumimos o poder, nós vamos promover uma república em Minas Gerais. Na época, o Brasil ainda era colônia. Não existia república aqui. Então nós vamos instituir uma república. Era esse o objetivo deles, dar um golpe, retirar o governante de Minas Gerais, que na época era o chamado Visconde de Barbacena, e implantar uma república. Era isso que eles queriam. Só que nunca chegou a acontecer. Por quê? Um daquele que estava no grupo reunido, chamado Silvério dos Reis, traiu os Inconfidentes. De que forma? Ele foi por trás, lá com o governo do estado da província de Minas Gerais, e passou a negociar com eles o fim da sua dívida. Essa negociação dizia o seguinte: a coroa portuguesa acabava com todas as dívidas de Silvério dos Reis, em troca dele contar tudo o que estava sendo tramado pelas costas do governo. O governo aceitou e o Silvério dos Reis contou todo o plano que eles haviam tramado. Tudo. Conclusão da história. A Inconfidência Mineira nunca chegou a ser proclamada. Nunca chegou a ser executada. Porque quando foi um dia antes da derrama acontecer, a coroa portuguesa suspendeu a cobrança de impostos. Suspendeu. Ou seja, simplesmente, de uma forma antecipada, a coroa portuguesa acabou com esse movimento que nunca chegou a acontecer por causa da traição do Silvério dos Reis. Ok? Eles eram tão articulados que até uma bandeira eles criaram, que é essa daqui, que é até hoje a bandeira do estado de Minas Gerais, escrita: liberta que serás também. Ou seja, liberdade antes que tardia. Era isso que os Inconfidentes pregavam. Beleza, acabou a Inconfidência, não aconteceu,
E o que aconteceu com aqueles que pregavam, que estavam tramando essa revolta? O que foi que aconteceu? Foram todos altamente julgados e punidos. Mas uma punição eu destaco a vocês. De Tiradentes. Tiradentes foi enforcado, esquartejado. As suas partes espalhadas por todo o território de Minas Gerais. A sua cabeça ficou colocada no mastro, lá na Praça Central de Ouro Preto, principal centro urbano da onde se extraía o ouro, para servir como exemplo. Ok? Queridos, eu quero que vocês peguem o livro de vocês e me respondam a questão ou as questões que estão no capítulo 5 do livro de vocês, mais precisamente que estão na página 10. Eu quero que vocês me respondam essa questão aqui da página 10. São 2 ou 3 questões que diz o seguinte: você tem um pequeno texto falando sobre Tiradentes, que é a data de um feriado aqui no Brasil, feriado nacional, representando a importância do Tiradentes para a história do Brasil, porque ele lutou em prol do Brasil, ele lutou em prol de uma república lá em Minas Gerais, que nunca chegou a acontecer. Então, por isso que hoje, como nós vivemos numa república, deu-se uma importância a ele. Então, eu quero que vocês me respondam 3 questões básicas. Como são escolhidos os feriados no Brasil? Em que ano foi criado o feriado do dia 21 de abril, em homenagem a Tiradentes? O que acontecia no Brasil nesse período? De que forma os acontecimentos políticos no Brasil da época influenciaram a criação desse feriado? São perguntas que você vai ter que pesquisar, ok? Para abrir um pouco o pensamento de vocês, para que você entenda a importância do feriado de Tiradentes e a importância da Inconfidência Mineira, que muitas vezes passa despercebido, e até hoje, mesmo passando pelo feriado, que foi recente, né? O mês passado, a gente não tem noção da importância que ele tem para a história do Brasil. Ok? Obrigado pela atenção de vocês. Qualquer dúvida, estamos aqui.